Eu digo agressão, quer dizer, uma agressão de bactéria, de um vírus, vamos supor, um vírus da gripe. Agora a gente está preocupado com o problema aí da gripe aviária que está ameaçando a todos nós, não é verdade? Então, essa invasão de um vírus se encontra em campo adequado, se instala. Se não, passa ileso o indivíduo, mesmo com aquela agressão. Claro, existem limites, existem intensidades. O indivíduo pode estar receptivo para a doença se a intensidade atingir determinado nível. Se atingir um nível inferior de intensidade, ele fica isento da doença. E isso vale para o vírus, vale para qualquer outro tipo de situações patogênicas, quer dizer, causadoras de doenças que venham de fora. Agora, os grandes problemas são aquelas doenças que estão causadas pelo próprio indivíduo. Isto é, as doenças que nasceram dele e nele. Mas sempre a análise desse paciente deve ser feita da maneira global, total, holística. Isto é, a medicina deve visar o indivíduo como um todo e não somente a doença que ele apresenta, quer dizer, é o indivíduo portador de uma úlcera e não a úlcera. Quer dizer, é fulano que é dotado, que naquele momento é portador de uma úlcera, digamos. Mas não, eu não vou tratar a úlcera, vou tratar o indivíduo que naquele momento é portador de uma úlcera. Então, a visão holística tem que ver o indivíduo como um todo. E dentro da nossa visão eubiótica, como portador de corpo, de alma e de espírito. E mais, dentro da visão que nos foi legado pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza, nós temos que ver que no aspecto holístico também são úteis, são aceitáveis, não só aceitáveis, são recomendadas qualquer tipo de procedimento terapêutico ou profilático. Isto é, qualquer tipo de ação que objetive a cura do paciente deve ser usada, empregada e aceita pelo paciente e seus familiares. O senhor acha que nos dias atuais, nesse mundo moderno em que vivemos, os seres humanos estão mais sujeitos às doenças do ponto de vista psíquico, por haver um bombardeio muito maior das questões emocionais, psíquicas, síndrome de pânico, síndrome daqui, síndrome dali? O que acontece? O século XXI trouxe um novo tipo de doença para o ser humano ou elas sempre existiram? Elas sempre existiram. Apenas se acentuaram mais, em primeiro lugar, porque outras doenças que no passado existiam foram praticamente solucionadas total ou parcialmente, inclusive com medidas higienodietéticas simples. Aliás, se diz o seguinte, que a grande vitória que possibilitou ao aumento da duração média de vida foi determinado pela higiene, pelo sabão, pela água, pelo filtro, o filtro doméstico, pela fervura dos alimentos adequadamente. Quer dizer, uma visão higienodietética que fez aumentar muito a duração média de vida dos pacientes. A isso se somaram os descobrimentos, os medicamentos potentes e modernos que a ciência nos fornece. Então, um grande número de doenças foram eliminadas. Aumentou a duração média de vida dos pacientes, das pessoas, digamos. Aumentou muito a duração média de vida das pessoas. Então, os problemas emocionais próprios do mundo de hoje, vamos dizer assim, muito mais numerosos do que no passado, agridem muito mais o equilíbrio geral de todos, da população em geral, fazendo incidir uma frequência, um número muito maior de pacientes que são resultado dos problemas de natureza
psicomentais. Não quero dizer que só os problemas psicomentais sejam responsáveis por tudo, porque nós já vimos problemas externos, problemas internos. Mas as próprias modificações, a própria agressão na estrutura mental, na estrutura emocional do indivíduo, vulnera mais esse mesmo indivíduo para a recepção de problemas, inclusive que venham de fora, de outra natureza, somando-se àquela perturbação, aquele distúrbio primário que ele apresentou. Doutor Evaldo, sob o ponto de vista eubiótico, o que o senhor recomendaria, ou como que o senhor também entenderia que a eubiose, a escola iniciática eubiótica, poderia contribuir para as pessoas na qualidade da sua saúde? Em primeiro lugar, ensinando a como viver, a como pensar, a como responder aos problemas, aos dramas emocionais e a se conduzir de uma maneira correta no que diz respeito à sua vida física, com alimentação equilibrada, com a ingestão adequada, suprindo as suas necessidades sem abuso e sem insuficiências, dentro de uma linha de equilíbrio, ingerindo na alimentação o que é necessário para a manutenção da sua vida, evitando aquilo que é prejudicial. Porque é um erro que muita gente comete. Né? Fácil de ser cometido. Isso. E lembrando sempre que o pensamento positivo, o pensamento justo, perfeito, correto, é um fator importantíssimo para a manutenção da sua saúde. Pensar certo, emocionar-se certo, para agir certo. Pensar certo, falar certo e agir certo. Nessa ação, nessa palavra e nesse pensamento, nós estamos unindo aquilo que o nosso Mestre Jesus já nos ensinou há 2000 anos. Verdade. Dizia uma música que eu me recordo, da Legião Urbana, onde o cantor, o compositor dizia: viver como se não houvesse o amanhã. Em outras palavras, que a gente fizesse o melhor possível agora. E aqui, né? E aqui agora. E existe uma expressão chinesa também antiga que diz o seguinte: se queres o bem, pensa no bem. Se queres o mal, pensa no mal. Simples e eficiente. Simples e certo. Esta visão da tradição chinesa que coincide em gênero, número e grau com aquilo que a gente estuda nessa casa e que aprende aqui na eubiose. Doutor Evaldo, todos nós saímos daqui após a sua entrevista muitíssimo enriquecidos. Os nossos telespectadores certamente terão tempo aí para meditar bastante sobre tudo que foi dito aqui. E eu fico agradecido em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose pela sua presença e espero tê-lo aqui novamente em outros programas. Será um grande prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos e qualquer coisa pode entrar em contato conosco, que a gente procurará esclarecer alguma dúvida que porventura tenha havido. Muito obrigado, doutor Evaldo. Obrigado, Pedro.